Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos corrigir a questão 33 do Caderno Azul do Enem de 2022. Vejam mais uma vez uma questão em sequência, né? Não é exatamente uma sequência, pulou a questão 32, mas as questões vêm mais ou menos juntas, né? Vamos lá, então. O texto da questão. E o texto da questão, todo mundo que estudou um pouquinho de história da literatura brasileira sabe que o texto da questão começa, que o texto, todo mundo conhece esse texto, é um Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Eventualmente, vocês tenham lido isso daqui na escola. Bom, ele diz assim para gente: Soluços, lágrimas, casa armada, veludo preto nos portais, um homem que veio vestir o cadáver, outro que tomou a medida do caixão, caixão, essa, tocheiros, convites, convidados que entravam lentamente, a passo surdo e apertavam a mão à família, alguns tristes, todos sérios e calados, padre e sacristão, rezas, aspersões d'água benta, o fechado caixão, o prego e martelo, 6 pessoas que o tomam de essa, e o levantam e o descem a custo pela escada, não obstante os gritos, soluço e novas lágrimas da família, e vão até o coche fúnebre e o colocam em cima, e traspassam e apertam as correias, o rodar do coche, o rodar dos carros, um a um, isto que parece um simples inventário, eram notas que eu havia tomado para um capítulo triste e vulgar que não escrevo. Bom, a informação importante aqui está na última sentença, quando ele fala que se trata de um simples inventário, né? Esse simples inventário eram, na verdade, notas que ele tinha tomado para um capítulo triste e vulgar que ele não vai escrever. Bom, a ironia aqui é que o capítulo de fato está escrito, ou seja, tem o capítulo aqui e o capítulo está escrito. Ele fala que não vai escrever, que ele não escreve, não escreveu o capítulo, mas o capítulo está escrito. Segundo, esse é um elemento interessante, já está contando a história de um enterro, de um velório, né? Com notas, ou seja, de forma bem cortada, mas está contando uma historinha e a gente percebe que é a história de um enterro, de um funeral, parará, parará. Não tem nenhum mistério aqui, não. E aí ele fala aqui para gente, e aqui temos uma informação importante. O recurso linguístico que permite a Machado de Assis considerar um capítulo de Memórias Póstumas de Brás Cubas como inventário é a. Bom, aqui tem duas afirmações. A primeira é: Machado considera o capítulo um inventário. Isso é uma afirmação que ele está fazendo. Essa afirmação é uma afirmação um pouco problemática. Talvez seria mais interessante dizer o narrador, né? A gente que estuda literatura fica meio fixado com isso daqui. Ou seja, essa afirmação, a rigor, não é verdadeira. Machado sabe que isso não é um inventário. Machado sabe que isso é um capítulo do livro que ele está escrevendo. Mas o narrador finge que isso é um inventário. Ou seja, o narrador permite, existe um recurso que permite ao narrador do romance considerar o capítulo como inventário. Mas, enfim, isso é um pormenor, um detalhezinho. Depois ele fala, essa afirmação se permite por um recurso linguístico. Ou seja, existe um recurso linguístico que permite que o narrador ou que o Machado de Assis considere aquele capítulo como inventário. A pergunta é simples, a pergunta é qual recurso linguístico é esse? Qual que é o recurso linguístico que permite que o Machado de Assis ou que o narrador considere que esse capítulo é um inventário? Qual que é talvez a informação mais importante aqui para a gente? É que essa questão não é de literatura. Essa questão é sobre gêneros textuais. Eu coloquei ela aqui para a gente porque ela vem com um texto literário, mas a rigor essa não é uma questão de literatura. Essa é uma questão sobre gênero textual, ou seja, trata-se aqui daquilo que a gente chamaria talvez de gênero híbrido, ou seja, é um capítulo de livro, mas também é um inventário, não é? E qual que é o recurso que permite essa mistura desses dois gêneros, né? Na primeira alternativa, ele fala: a enumeração dos objetos e fatos é um recurso linguístico que permite considerar o trecho de Machado no inventário? Sim. E aí tem duas coisas aqui que a gente tem que pensar. Tem duas questões em jogo, de novo. A primeira delas é a seguinte: esse é um recurso linguístico do inventário? Isso é um recurso linguístico de inventário? Ou seja, enumerar os objetos e fatos é um recurso linguístico. A enumeração
é um recurso linguístico dos inventários? Sim, é. A segunda questão é a seguinte: esse recurso tem um trecho? Vejam que é a mesma coisa das questões anteriores, que é, isso é uma característica do romance de 30? Isso está presente no texto? Porque pode ter errado pelos dois lados. Ou seja, pode ser um recurso linguístico do inventário e não está presente no trecho. Pode estar presente no trecho e não ser um recurso linguístico do inventário. Tá certo? Então a gente tem que pensar nessas duas coisas. Aqui, logo de cara, sim. Ou seja, tem uma enumeração de objetos e fatos? Tem. Esse é um recurso linguístico típico do inventário? É. O inventário enumera as coisas. O inventário é uma enumeração de coisas, né? O gabarito é a letra A. Letra B. A predominância da linguagem objetiva é um recurso linguístico que permite considerar? Não. Porque não predomina a linguagem objetiva num texto literário. Mesma coisa. Não predomina a linguagem objetiva num texto literário. Um texto literário, a linguagem não é objetiva. Tá certo? Embora a linguagem objetiva seja um elemento importante no inventário. O inventário é uma enumeração, uma lista, uma listagem de coisas. A alternativa continua sendo a letra A. Eu mantive esses efeitos aqui em todos os slides, mas era para estar tudo pronto aqui, né? Ou seja, a ocorrência de um período longo no trecho é um recurso linguístico que permite considerar inventário? Não. Essa não é uma característica necessária dos inventários, né? Ou seja, eu posso fazer um inventário sem ter períodos longos. Eu posso fazer um inventário que seja, brincando aqui com o trecho do Machado, eu poderia falar soluços, ponto final. Lágrimas, ponto final. Casa armada, ponto final. Veludo preto nos portais, ponto final. Eu continuo. O período longo não é uma característica necessária do inventário. Ele está presente aqui no texto, mas ele não é uma característica necessária dos inventários. Então, o gabarito continua sendo ali a letra A, ok? Letra D. A combinação de verbos no presente e no pretérito é um recurso linguístico? Isso não é uma característica necessária de inventário. Isso não é uma característica necessária dos inventários. A combinação dos verbos, do tipo de verbo, isso não é uma característica necessária dos inventários. A presença de léxico do campo semântico de funerais? Isso é uma característica, um recurso linguístico dos inventários? E todo inventário leva em consideração isso? Isso é uma característica linguística própria do inventário? Obviamente que não. Obviamente que não. Não pode ser isso. Obviamente que não. Eu posso fazer um inventário de outras coisas. Eu posso fazer um inventário das coisas que estão na minha mesa. Eu posso fazer um inventário dos livros que eu tenho na minha casa. Não necessariamente o inventário tem a ver com isso. Então, o gabarito continua sendo a letra A enumeração de objetos e fatos. Muito cuidado com isso daqui. Vocês estão vendo que isso daqui é uma coisa comum. Isso aqui é uma coisa comum, que é ele conjugar a interpretação do trecho com algum conhecimento prévio. Ou seja, eu tenho que saber mais ou menos o que é um inventário, eu tenho que saber mais ou menos quais são as características linguísticas do inventário, a enumeração, e eu tenho que conseguir averiguar se está no texto. Eu tenho que conseguir averiguar se está no texto. É uma via de mão dupla isso daqui. Por isso que eu disse para vocês, lá na introdução, as questões não são sobre conhecimentos puros. As questões não são sobre conhecimento. Ele não vai nunca te perguntar das alternativas abaixo, qual delas é uma característica dos inventários. Ele nunca vai te perguntar isso. Embora aqui, para você resolver a questão, você tem que saber quais são as características, os recursos linguísticos do inventário. Tá certo? A próxima questão é a questão 38. Nós vamos corrigir no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, comentem aqui. Até mais, pessoal.